Mas falar de violência com as crianças pode assustá-las ou é preciso a gente falar sobre esse assunto? Calma, pessoal, tá tudo bem. O assunto é delicado, mas é preciso a gente falar sobre o que não é dito. As crianças com certeza já estão falando sobre violência dentro das escolas, em outros círculos de amigos, e é preciso que nós adultos tenhamos essas conversas com eles também, porque eles podem estar fantasiando, eles podem ter informações que não são verdades, então é muito importante aprender como é que a gente conversa sobre isso. Eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Kika Lense, psicóloga clínica especializada em família, e eu tô aqui como convidada da turma do Giló para falar para vocês sobre esse tema tão delicado que tá rolando por aí, a violência escolar. Para quem é novo aqui no canal, o Giló Explica é um quadro que busca de maneira muito prática explicar sobre temas da diversidade. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Gente, antes de mais nada, é muito importante que a gente, como adulto, se conecte com o que a gente sente vendo todos esses eventos acontecerem. Quando a gente tem consciência daquilo que a gente sente, a gente consegue falar com o outro com uma conexão muito maior. E a forma como a gente fala com a criança, nossa linguagem corporal, verbal, influencia muito em como a criança recebe a mensagem. É importante pensar qual é a mensagem que vocês querem passar na conversa. Se preparem para ter essa conversa. Levem em conta a idade da criança e adaptem a quantidade de informações e mesmo a complexidade das palavras para ter essa conversa. É muito importante que mesmo que você se dê conta que para você internamente é difícil falar, vem sentimentos muito ruins, é importante passar a sensação de segurança para a criança e ser honesto. Afinal, a gente não é perfeito também e eles precisam saber disso. Eventos como os que têm acontecido de violência dentro nas escolas, também são grandes oportunidades de aprendizado. Então, quando você estiver conversando com a criança sobre o assunto, e eles sempre dão dicas que querem falar sobre os assuntos, fiquem muito atentos às palavras, porque eles dão algumas dicas nas falas gerais, que aí você pode puxar e falar sobre o assunto violência. E pode ser uma grande oportunidade de trabalhar alguns valores familiares, como empatia, gentileza, segurança, confiança e por aí vai. Por isso é muito importante que vocês fiquem atentos às falas das crianças, porque geralmente nas falas gerais elas puxam algum assunto, elas falam alguma coisinha que aí você pode pescar e introduzir um assunto tão difícil como esse. Além disso, é uma ótima oportunidade para, junto com eles, a gente pensar e repensar como é que a gente pode se comportar diante de frustrações, diante de conflitos, de uma forma mais funcional e menos agressiva, violenta. É importante perguntar o que eles já sabem sobre o assunto e não chegar dando muitas informações, porque, por exemplo, com a criança pequena, muitas vezes a gente acaba falando mais do que precisa. E também você pode corrigir qualquer desinformação que tenha chegado na criança. Hoje a gente tem um monte de fake news e a coisa sensacionalista, então é muito importante saber disso para corrigir também a desinformação. Agora vamos para a principal dica. Sensibilidade pode ser o nosso guia. Então, perguntar para a criança o que ela está sentindo, seja tristeza, medo, confusão, tudo a gente tem que validar. Vocês podem inclusive falar para eles assim: episódios como esses fazem a gente sentir muitas coisas diferentes. Você pode compartilhar comigo o que você está sentindo e tá tudo bem. Muitas vezes são sentimentos desagradáveis, mas você pode confiar e eu tô aqui do seu lado para passar por isso. Ser honesto, usar uma linguagem adequada para a idade e ter uma conversa espontânea, se conectando, tendo sensibilidade com o que você sente e com o que a criança sente, é o caminho. Mas lidar com crianças não é fácil. E eles sempre trazem perguntas que deixam a gente daquele jeito que a gente não sabe responder. Por exemplo, se eles perguntarem: mas as pessoas morreram? O que você vai dizer é a verdade. De uma forma tranquila: sim, pessoas morreram. É sempre muito importante a verdade. É importante, logo depois, tranquilizar as crianças
e mostrar para elas quais são as medidas que os adultos, as autoridades estão fazendo para que elas possam se sentir seguras e para que elas entendam que esses eventos são raros. Lembrando que a gente nunca pode colocar como alternativa coisas também que remetem à violência. Por exemplo, a presença de pessoas armadas dentro da escola para garantir a segurança. Esse não é um bom caminho. As imagens e notícias sensacionalistas também são algo que vem pra gente. E aí, como lidar com isso? Vocês podem mostrar o que está sendo feito e a real dimensão do evento acontecido. Caso o tema tenha sido trazido pela criança, é muito importante que você agradeça por ela compartilhar sobre esse assunto com você. Se você iniciou a conversa, você também pode agradecer pela participação e conexão na conversa, incentivando que eles venham para os adultos responsáveis, professores, pais, para conversar e dividir os sentimentos, as preocupações e as informações. Se a criança for mais velha e já tiver acesso às redes sociais, o cuidado precisa ser redobrado, porque muitos desses ataques são alimentados e ovacionados em grupos online. Esses grupos, eles atraem muito os jovens que já estão tendo qualquer tipo de problema na escola. Lembrar que bullying e exclusão também é uma forma de violência. E saber como está sendo a vida escolar da criança é muito importante. Por isso, pessoal, ficar atento também à educação digital é essencial. Não só colocar os filtros, os limites de horário e tal, mas a gente educar a criança qual é o uso que ela vai fazer das plataformas digitais é super importante. Essas conversas devem acontecer várias vezes. Por isso, é sempre importante garantir que você está compartilhando com a criança o que você sentiu e o que ela sentiu em relação à violência, seja ela qual for. E tudo bem se você não tiver todas as respostas. É para isso que a gente está aqui. Você pode responder para a criança: eu não sei, vamos buscar juntos informação. E quando ela questionar os porquês das atitudes violentas, agressivas dos outros, você pode dizer: eu realmente não sei por que essa pessoa fez isso, mas o que a gente sabe é que isso não deve ser feito. O importante é sempre manter esse canal de comunicação entre adulto e criança aberto. E se você perceber que a criança apresenta alguns sintomas como muito nervosismo, ansiedade, dificuldade para dormir, questões escolares, talvez seja a hora de buscar uma ajuda profissional. Essas dicas foram baseadas na minha visão de especialista e no conteúdo do Instituto Vitaleri. Para quem quiser mais informação, o link deles também está aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e se quiserem mais informações, minhas redes sociais também vão estar aqui. Lembrando que a gente não está aqui para criticar ninguém ou ensinar uma fórmula mágica de como lidar com as crianças, até porque não existe. A gente quer compartilhar informação e ajudar nessa luta de reconhecer os nossos próprios preconceitos e desconstruí-los. Um beijo, pessoal, até a próxima!